Vamos lá, jovens. Hoje o assunto vai ser dado de uma forma não muito ortodoxa, não é? Porque nós vamos falar do título 3 da Constituição Federal, começando ali do artigo 18, que fala da organização do Estado. Mas eu não vou seguir uma cronologia como normalmente vocês estão acostumados a ver. E por quê? Porque na prova de Direito Constitucional, ela está querendo hoje, ela está exigindo do aluno uma relação, uma correlação de assuntos. Ela já vem cobrando isso há algum tempo, isso não é novidade, e dentro desse assunto, normalmente ela correlaciona dois, principalmente, que são competências e, vou falar assim por alto, propriedades. Dentro desses assuntos, propriedades, eu vou trazer algumas propriedades que são públicas e outras privadas, correlacionando com o assunto de competência, porque é assim que a sua prova cobra. Não adianta nada você ler de cabo a rabo, decorar, se você não souber correlacionar esses assuntos. Então, primeiro ponto que eu vou falar, eu não vou falar somente do artigo 18 ou 36, como é esperado para a aula de hoje. Às vezes eu vou falar de uma súmula, vou falar de um artigo que está além desse intervalozinho, porque é importante e já foi cobrado algumas vezes na prova de vocês, tá bom? Primeiro ponto, quando a gente fala de competência, precisamos saber a diferença entre competência formal e competência material. A competência material é aquela que diz respeito à matéria, ao assunto. Uma entidade competente materialmente é ela que fala sobre aquele assunto, ponto. Diferente da competência formal, também chamada de competência legislativa. Essa competência legislativa, embora possa até ser privativa de um ente federativo, por exemplo, privativa da União, ela permite delegação. Delegação é o ato de delegar, é o ato de deixar com que outro ente também possa falar sobre aquele assunto. Importante que a gente perceba nesse primeiro momento que, diferente da competência material, que é impossível delegação, dispor sobre direito civil, dispor sobre contrato, impossível delegação. Isso aí somente a União pode dispor. Mas diferente disso, leis de trânsito, leis que versem sobre meio ambiente, essas são de competência privativa, competência legislativa privativa. Então ela permite delegação por lei complementar. A OAB já cobrou diversas vezes esse tipo de conhecimento, dizendo que não permite delegação, ou pegando o direito material perguntando se permite delegação, não pode. Uma competência legislativa permite delegação, essa sim, somente por lei complementar. Isso é o que diz o artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai analisar algumas propriedades em que essa competência ela vai ser trazida na prova de vocês. A primeira propriedade, e essa já caiu inúmeras vezes, pode ser que caia na próxima prova também, porque é recorrente, ela fala sobre a propriedade do solo. É importante que a gente saiba que o solo, você pode ser proprietário do solo, mas do subsolo não. Então, possa vir uma questão que fale sobre propriedade em solo que tem área de jazida, recursos minerais, potenciais, uso de energia hidrelétrica, hidráulica. E aí a questão traz como é que fica a situação do proprietário desse bem. Ele é desapropriado? Ele é expropriado? Eu vou falar de desapropriação e expropriação daqui a pouquinho. Mas o que é importante que você saiba é que toda vez, quando cai uma questão nesse sentido, em área de jazida, recursos minerais, né, ouro ou diamante, ou que tem a energia hidráulica envolvida, essa relação você vai pegar o proprietário que vai ter participação somente nos resultados da lavra. Ele não é expropriado, ele não é indenizado, nada disso. Ele vai ter exclusivamente participação nos resultados da lavra. Isso quem diz não é nesse intervalo do artigo 18 ou 36. Ele está lá embaixinho no artigo 176, parágrafo 2º da Constituição. Então veja como é importante como a gente faz esse relacionamento de assuntos, para a gente não se perder. Outro ponto que a prova já trouxe algumas vezes, foi sobre leis de trânsito. Lei de trânsito, olha só, lei de trânsito.
Eu estou falando sobre a competência material ou competência legislativa? Meu amigo, eu estou falando de lei de trânsito, é uma competência legislativa. Então, embora ela seja privativa da União, ela permite delegação, novamente, por lei complementar, não é lei ordinária, é por lei complementar, para que os estados ou o Distrito Federal possa legislar sobre, ok? Pontos importantes. Onde é que a gente vê essa competência privativa da União? Lá no artigo 22, no inciso 11. E algumas vezes já perguntou, pô, lei ordinária de um estado pode modificar ou pode dispor sobre lei de trânsito? Não pode, lei ordinária não pode. Uma lei ordinária ela teria um vício de natureza formal, porque somente por delegação, através de uma lei complementar, isso é possível. Então, seria um vício formal que poderia ser rebatido por uma ação direta de inconstitucionalidade sem nenhum tipo de problema, porque é eivado de vício formal. Então, fique muito atento a isso. Delegação só é permitido da União para os estados ou da União para o Distrito Federal, porque a gente sabe que o Distrito Federal ele assume competência legislativa tanto com característica de estado e de município. Isso também já foi perguntado algumas vezes em prova. De estados e de município. Então, nesse tipo de situação, somente por lei complementar, por lei ordinária, jamais. Outra disposição. Estou falando propriedades assim para vocês entenderem, né, que eu estou falando de terrenos, de superfícies, como por exemplo, lei que dispõe sobre águas. Aqui a gente precisa fazer uma divisãozinha para o bom entendimento. Primeiro ponto, sobre pesca, é competência legislativa concorrente. Quando eu falo concorrente, é concorrente tanto da União quanto dos estados, tá bom? Então, concorrente, tanto a União quanto os estados podem concorrentemente dispor leis que versem sobre a pesca. Ah, o Distrito Federal pode? Pode, porque a gente não tem só pesca marinha, né? A gente tem pesca também em rio. Então, a priori não teria nenhum tipo de problema o Distrito Federal lá do Lago Paranoá dispor sobre a pesca no Lago Paranoá, não teria problema nenhum. Diferentemente, quando a gente fala sobre transporte e navegação. Transporte e navegação, a competência ela é privativa da União. Se eu estou dizendo novamente, eu estou falando isso porque isso é recorrente e eu estou sentindo que isso pode estar na prova de vocês, tá? Se eu estou dizendo que a competência é privativa da União, eu estou dizendo que ela pode ser delegada? Sim, por lei complementar aos estados. Quem diz isso é o artigo 22, inciso 10º, né? Ou também o artigo 22, parágrafo único da Constituição, que ela acaba versando sobre esse assunto. Outra coisa, meio ambiente. Meio ambiente é o assunto meio ambiente, então a competência material. Só que a Constituição diz que falar sobre o meio ambiente é algo tão importante que ele é de competência concorrente. Ele não é de competência exclusiva, ele é de competência concorrente, de União, que pode dispor sobre regras gerais, ou estados que podem dispor sobre regras ou normas complementares ou suplementares. Isso está lá no artigo 24, inciso 6 da Constituição. Mas, detalhezinho, se não tiver uma norma da União criando a norma geral, o Estado pode dispor de normas gerais? Pode. Pode sim. E uma nova norma federal, ou seja, uma norma da União, ela faria o que com essa norma do Estado? Ela revogaria? Aí que vem a pegadinha da prova, né? Ela não revoga a norma estadual anterior. Como ela só fala de normas gerais, o que ela faz é afastar a eficácia da norma estadual e somente nisso, no que contraria a norma de caráter geral. Então fiquem bem atentos a isso, tá bom? Quem mais? Ordenamento territorial. Quando a gente pega lá ordenamento territorial, a gente vê que a competência territorial, né, do ordenamento territorial, ela é municipal, está lá no artigo 30, no inciso 8º da Constituição, salvo engano. Depois vocês dão uma pesquisadinha, tá? Mas eu acho que é o artigo 30, inciso 8º. Só que muita atenção, porque o STF ele já emitiu uma súmula vinculante que já foi cobrada na prova da OAB. É a súmula vinculante número 49, que ela fala que apesar de o município ele ser o órgão competente para poder dispor sobre todo o ordenamento territorial,
esse ordenamento ele não pode macular, ele não pode mitigar o princípio da livre concorrência. Ele não pode privar a atividade econômica de naturalmente ocorrer. Então preste muita atenção com isso, porque apesar do município ele ser competente para dispor sobre a municipalidade, sobre o ordenamento urbano, o ordenamento territorial, esse ordenamento territorial ele não pode contrariar o princípio da livre concorrência. Isso já foi cobrado 3 ou 4 vezes em prova, esse mesmo tipo de entendimento. Isso não está na Constituição, está numa súmula. Então, esse conhecimento da súmula vinculante número 49 é importante. Então, anota aí no plano de vocês, né? Dá uma olhada na súmula 49 para ver exatamente o que é que ele fala, que é dizendo justamente que não pode privar o princípio da livre concorrência ou privar atividades econômicas de serem exercidas de maneira livre, né? Nos territórios urbanos. Beleza. Então, vamos ver aqui uma situação em que tenha uma lei estadual do ano de 2023 que verse sobre meio ambiente, né? Ou que verse sobre trânsito, ou que verse sobre pesca, ou que verse sobre qualquer outra situação. E aí, a gente já sabe que a lei estadual, quando tem um caráter concorrente com a União, o Estado, quando é concorrente com a União, ou o Distrito Federal, quando concorrente com a União, quando competente concorrente com a União, ela pode dispor de caráter suplementar e a lei federal ela vai dispor de caráter geral, de norma geral. Então veja só o que acontece. Uma lei federal que venha em 2024, ou seja, posterior a 2023, o ano da lei estadual, ela vai suspender a eficácia da lei estadual no que toca a colisão com a lei federal. Veja o que eu estou falando. Se não tiver nenhum tipo de colisão, ela vai existir completamente. Se tiver completamente conflitiva, né? Conflitiva nem existe. Se tiver completamente conflitante com a norma federal, nem assim ela será revogada. Ela vai simplesmente ter a eficácia suspensa. Isso está lá no artigo 24, parágrafo 4º, que já caiu algumas vezes na prova de vocês. Na prova da OAB, né? Da FGV. A FGV adora esse tema. Então, a competência geral da União, ela não vai excluir a competência suplementar dos estados, isso também está no artigo 24, parágrafo 2º. E lembrando vocês que, embora a gente esteja falando aqui da competência da federação, da União, né? Em relação à competência do Estado, lembre que o Distrito Federal ele tem competência de Estado e de município também. Não é só de Estado, tá? Tem muita gente que faz a relação, o Distrito Federal é que nem o Estado. É que nem o Estado na competência legislativa, mas também é que nem o município. Isso está lá no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição. Então, fiquem muito atentos a isso. Outro ponto, falando ainda sobre a territorialidade, né, e como isso acaba sendo colocado nas provas do OAB, um ponto muito importante e bastante recorrente é sobre a possibilidade da saída de um Estado da Federação. Se eu pergunto para vocês, a Federação é a união indissolúvel de União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. Porra, se o artigo 1º está falando isso, é possível que um Estado ele saia da Federação? Não. Você acabou de me responder, pô. O artigo 1º, não tem como. Isso é porque a nossa Constituição veda, ou seja, ele tem uma vedação ao direito de secessão. Não é sucessão, secessão. Tem uma vedação. A gente não pode ceder parte do território da gente para uma outra federação. Perder uma parte da federação é impossível por uma vertente meramente constitucional. Isso é impossível ser feito. Porque a federação ela é indissolúvel. Agora preste atenção no detalhezinho aqui. Eu estou falando, pense no Brasil, perder uma parte dele. Isso não é a mesma coisa de um Estado ser desmembrado. O Estado pode ser desmembrado, ele pode ser incorporado em outro Estado? Pode. Então anota aí, porque isso é quente.
O Estado ele pode ser incorporado, ele pode ser subdividido sem problema nenhum, desde que ele passe por um plebiscito. Anota plebiscito, porque a OAB, a OAB não, é a FGV. A FGV, às vezes, ela é meio cretinazinha, sabe? Aí ela bota lá, mediante referendo, mediante oitiva de não sei o quê. Não é, é mediante plebiscito. Isso está lá no artigo 8º, parágrafo 3º, tá bom? Somente mediante plebiscito. E mesmo assim, vai ser mediante plebiscito, ouvida as partes interessadas. Partes interessadas aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Imagine que o município, que o estado da Bahia, ele quer se desmembrar. A parte oeste, ele quer pertencer, né? Como foi o Tocantins, né? Ele quer pertencer, ele quer ser um estado diferente. Ele pode fazer isso? Pode. Vai ser ouvido quem? Quem vai participar desse plebiscito? Somente os integrantes dessa porção oeste do estado da Bahia? Não. Vai ser ouvido essa porção oeste, mas vai ser ouvido também a porção leste. Todo mundo, o estado inteiro. No caso de subdivisão. Diferente seria se esse estado, imagine que a parte lá do oeste da Bahia quisesse se incorporar ao estado do Tocantins. Quem são partes interessadas? Seria todo o plebiscito com o estado da Bahia e o estado do Tocantins, percebe? Que aí a população interessada que vai participar desse plebiscito, ela acaba englobando dois estados, porque eu estou perdendo parte de um território não, né? De uma porção territorial de um estado para ser incorporado em outro. Então, assim, bastante atenção, porque já foi cobrado em prova também que esse plebiscito é somente com as pessoas que fazem parte dessa região que vai ser desmembrada ou que vai ser subdividida. É com todo mundo. Então fique muito atento a isso aí. E esse desmembramento, ele pode formar estados ou podem ser formados também territórios federais. E qual é a diferença disso aí? O que é importante que a gente saiba da diferença entre estados e territórios federais é porque União, Estado, Município, Distrito Federal, eles têm autonomia, eles têm gestão própria. Território federal, ele não tem autonomia, ele é vinculado à União. Então, muita atenção com isso aí. Eu não acho que vai cair uma questão englobando tantos detalhes nesse sentido, mas é importante a gente saber que um território federal, ele não tem autonomia como um estado, por exemplo, tem. Beleza? Ok, professor, mas me diga o seguinte, entendi aí, estado. Beleza, tá, beleza. E o município, ele pode ser desmembrado, ele pode ser subdividido? Pode. Mediante plebiscito, já percebeu que eu falo plebiscito errado várias vezes? Eu falo plebiscito quando eu falo rápido. Plebiscito. Mediante plebiscito. Só isso, igualzinho, vai ouvir todo mundo? Não, vai ouvir todo mundo, mediante plebiscito, todas as partes interessadas e um caráterzinho a mais. É necessário que haja um estudo de viabilidade municipal para essa separação. Veja, essa separação eu estou dentro ainda do território nacional, não estou perdendo para outro país. Perder para outro país é impossível. Eu estou falando dentro do território nacional. Beleza. Vocês sabendo disso, agora vocês estão aptos, fico tranquilo para falar para vocês que quando vocês forem pegar agora a Constituição para ver lá, vocês vão estudar principalmente, veja o que eu estou falando, principalmente o artigo 21 a 24, que fala lá sobre a competência da União. Bastante recorrente na prova. E qual é a diferença deles? Que eu quero que vocês anotem na hora que vocês forem ler, vocês fiquem atentos a isso. Primeiro, a competência do artigo 21 é uma competência material, ou seja, não permite delegação em hipótese alguma, somente a União é competente para falar sobre isso. Então eu digo que essa competência ela é exclusiva da União. Somente a União pode dispor sobre os temas que tem lá no artigo 21. No artigo 22 já é diferente, porque a natureza dessa competência ela não é mais material como é no artigo 21. Ela é legislativa, ela é formal, ela é legislativa. Se ela é legislativa, ela admite delegação para estados ou para Distrito Federal mediante lei complementar.
Mas como originalmente ela é da União, a gente fala que essa competência ela é privativa. Preste atenção que o artigo 21 eu falei que a competência é exclusiva, exclui todos os outros. Aqui eu estou dizendo que a competência do artigo 22 ela é privativa, ela admite delegação, beleza? Porque ela é competência legislativa. E aí a Constituição pega no artigo 23 e traz outra competência material. Só que são de assuntos que são tão relevantes serem tratados, esmiuçados, municipalizados, não é? Visto dentro da esfera de cada Estado, que apesar de ser uma competência material, a própria Constituição já determinou que essa competência ela é comum. Todo mundo pode falar sobre isso, lógico. O Estado vai acabar falando sobre regras gerais, enquanto estados e municípios vão falar sobre regras mais específicas, né, de cada regionalidade, porque faz todo sentido, né? Cada estado é um estado, cada lugar é um lugar. Então, suplementarmente, os estados e municípios vão acabar atuando aí como regra de competência comum, materialmente comum. Então, tem delegação? Nem precisa, né? Não tem, não poderia ter, porque competência material não admite delegação, mas ela não precisaria ter, porque de fato ela é uma competência comum. E o artigo 24, ela volta a falar de uma competência legislativa. Legislativa de forma concorrente. Ou seja, a União vai dispor sobre normas gerais, podendo os estados ou o Distrito Federal falar de forma suplementar, não é? De forma mais cuidadosa, por delegação, sem nenhum tipo de problema. Beleza? O que mais que eu quero falar para vocês que é muito cobrado quando a gente fala de competência e disposições territoriais? Já sei. É a diferencinha que muito aluno acaba lendo e não se dando conta entre desapropriação e expropriação. Expropriação é uma desapropriação confiscatória. Ela é punitiva, ela é sancionatória. É quando o proprietário age de forma equivocada. O proprietário, por exemplo, tem uma plantação de maconha, né? Isso aí é algo punitivo. Então, nessa situação aí, a gente vai ter que recorrer ao artigo 243 da Constituição. Beleza? Nessa situação aqui, como é uma punição ao proprietário que está utilizando a sua propriedade de forma irregular, imagine, por exemplo, trabalho escravo, né? Como já existiu, né? Existe ainda, mas a Fazenda Brasil Verde foi determinado ali foi verificado um trabalho escravo de várias pessoas naquela situação. Pô, a pessoa vai ser penalizada. Se ela vai ser penalizada, essa área ela pode ser expropriada, vai ser pegada pelo poder público e vai ser destinada à reforma agrária ou a um programa de habitação popular. Como é uma punição, como é uma sanção, obviamente não vai ter dever nenhum de indenização. Beleza? Trabalho escravo, produção de produtos ilícitos, enfim. São situações em que a gente vai punir o proprietário daquele lugar e por isso a gente simplesmente vai esbulhar essa propriedade sem direito nenhum à indenização. É diferente, por exemplo, da desapropriação. A desapropriação é a possibilidade do Estado, né, se apropriar de um bem originalmente particular, e isso vem de uma competência privativa da União, tá bom? Competência privativa da União por necessidade ou utilidade pública. Então, veja, o proprietário ele não teve culpa nenhuma, simplesmente por utilidade ou necessidade pública, a União vai acabar se apossando daquele território e aí, obviamente, o proprietário, ele vai ter direito à indenização, tá? Detalhezinho é que, diferente da desapropriação, a expropriação pode ser chamada também, já falei isso, mas vou repetir, de desapropriação confiscatória. Veja, foi confiscado aquele território dele justamente como uma forma de penalização. É bem importante que a gente fique atento a isso. Pô, mas vem cá,
o cara deveria ter o seu território expropriado, já tem uma decisão, já tem uma sentença condenatória, uma ordem judicial, inclusive, mandando que aquele cara saia e ele não sai. E aí? Aí a gente vai recorrer ao que diz o artigo 34, inciso 6º da Constituição. Veja, preste atenção nas palavras. Quando a área for federal, área federal, vai ter uma requisição do STF, do Poder Judiciário, uma requisição do STF para o presidente da República, órgão máximo do Executivo, para promover uma intervenção federal, somente em nível federal. E não vai ter necessidade nenhuma a controle pelo Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo. Veja, a requisição do STF, Poder Judiciário, para o chefe do Poder Executivo, que no caso é o Presidente da República, para fazer uma intervenção federal sem precisar aqui do controle pelo Congresso Nacional. Isso vocês vão achar lá no artigo 36, parágrafo 3º da Constituição da gente. Beleza, professor? Entendi. Mas vem cá, Eduardo. E se for no Estado, se for uma área de Estado, aí, ó como a gente faz uma simetriazinha bonita. Aí, ao invés de ser o STF, quem é que vai ser? Vai ser o TJ. Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver que vai ter um provimento do TJ para quem? Para o presidente da República? Não, para o governador do Estado, para promover a intervenção estadual, não mais intervenção federal, evidentemente, não é? E essa intervenção, ela não sujeita controle político pela Assembleia Legislativa do Estado. Vocês percebem que é uma exata simetria da intervenção estadual para a intervenção federal? Então, esses são os pontos que eu acho que vocês devem ficar bastante atentos. De repente, você pode voltar e rever essa aula, porque tem um monte de detalhezinho aqui, de nomezinhos que vocês podem anotar. Estudem, façam as questões e joguem duro, porque isso aqui eu tenho certeza, mãozinha no fogo, apostando que vai ter na prova de vocês, tá bom? Beijo para vocês, bons estudos, até mais.